Salve, salve, minha comunidade! Estamos começando mais um episódio aqui no PNG Hub. Que saudade de vocês! Olha, a live hoje tá muito boa. Todas as lives são muito boas, mas a convidada de hoje, ela consegue trazer uma variedade de histórias que eu vi poucas vezes. Os convidados que vieram aqui conseguem trazer tanta variedade de superação, de crescimento, de cuidados pessoais, de representatividade na internet e por aí vai. Então, vou apresentar logo de cara aqui a Lu Veiga, CEO da Misfit. Uma salva de palmas aí pra ela, galera que tá assistindo. Obrigada, tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Muito feliz, obrigada, né, por tu me chamar, por tu me convidar. E essa apresentação, tô lisonjeada. Isso. Quem já te segue sabe muito bem que eu economizei ainda foi muito. Né? Quem já te segue aí sabe muito bem do trabalho que você desenvolve na internet. Bom, eu queria fazer um preâmbulo aqui, que ela veio no Empower Cast, um programa muito bom, que foi gravado aqui no Ghost Studios. Foi um projeto lindo que aconteceu aqui há um tempo atrás. E alguns convidados que passaram por lá, eu falei, não, eu tenho que trazer no Perdidos também, pra gente dar uma ótica diferente, né? Porque cada programa tem a sua personalidade e uma forma de abordar aí os convidados. Então, gentilmente, na Brazilian Fair, a gente se encontrou lá na Brazilian Fair da Jordânia, com a Thaís, que foi maravilhoso, lotado. Foi muito lindo aquele evento. Não é? E aí a gente fez o convite, ela aceitou para vir aqui no PNG conversar com a gente, né? Fala um pouco a sua história sobre a nossa ótica, né? Sobre a ótica do nosso público, né? E sobre a forma que a gente pergunta aí. Bem, então eu não vou enrolar muito. Pelo sotaque, eu tenho até um palpite de onde que você é, mas eu vou deixar você responder. Então, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, eu sou de Santa Catarina, eu nasci lá e eu fui para o Rio Grande do Sul com 14 anos, então eu sou cataúcha. Nunca tinha ouvido esse termo. Cataúcha, legal. Né? Catarinense e gaúcha. E tenho muito orgulho do meu estado, muito orgulho do Sul, enfim. É uma terra, é um Brasil diferente, né? É, bem diferente. É um Brasil diferente. Eu não conheço, eu só fui até São Paulo, no caso é Sudeste, né? Só fui até São Paulo, mas na próxima vez que eu for ao Brasil, eu quero conhecer o Sul. Eu sei que tem uma influência europeia muito grande, né? Sim, é totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, a gente tem muito contato com a maioria das pessoas aqui são de Goiás, né? Então, assim, é totalmente diferente. É um mundo realmente... E acabou que eu também me apaixonei, assim. Então, hoje eu também me considero quase que goiana, assim, né? Porque eu falo, já sou goianinha também. É rápido, né? A convivência. Muito. Rapidinho a gente pega a forma de falar. Eu sou de Brasília, apesar de ser próximo de Goiás, mas tem uma influência nordestina um pouco mais forte. Sim. Mas a convivência, logo você vai pegando o jeito de falar, a forma de se comportar. É incrível como o ambiente muda com o padrão de comportamento. Sim. Mas ainda na sua história, eu quero entender como você saiu lá do Brasil, assim, se quiser dar um passo atrás, contar um pouquinho de como foi a sua vida lá, o que você fazia, o que te despertou para sair do Brasil, assim, porque eu fico curioso para entender essa parte da história. Certo. Então, eu sou de uma família do interior, né, de Santa Catarina. É uma família muito simples, muito humilde, e eu sempre me considerei um pouco diferente, assim. Eu sempre quis além, né? Então, assim... quase toda a minha família, o que não eu não considero isso uma coisa ruim. Eu acho que as pessoas, elas têm que caminhar e buscar o que faz elas se sentirem realizadas. Então, eu realmente nunca me senti realizada vivendo lá, né, falando da minha infância, com o que a gente vivia, com o que a gente realmente tinha, né? Então, eu achava que sim, que eu podia mais, que eu conseguia mais. Então, desde pequena, com todas as adversidades da minha infância, com os meus pais, né? Como eu já contei no outro podcast, eu sou adotada, então não foi muito fácil a minha história de vida na infância, mas eu sempre tive esse pensamento, assim, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou estar em outro lugar, um dia eu vou conseguir ser uma outra pessoa. E assim foi a minha vida toda, assim, eu sempre realmente, até hoje, eu ainda me considero em evolução, assim, eu ainda acho que, né, eu tenho 39 anos hoje, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, muito para evoluir, muito para conhecer, e talvez para ensinar também, né? Para ajudar, então... Eu acho legal as mulheres que não têm esse tabu de falar a idade, tem, né? Eu vi que você falou numa naturalidade muito grande, né? Sim, tem uma mesma idade. Você é de novembro também, não? Não, eu sou de abril. Você é de abril, então você é um pouquinho mais velha que eu nos meses. Eu me respeito. Desculpa aí. Tá. Não, eu realmente
gente não tem problema. Isso é legal, acho que é tão bom a gente falar, e principalmente você, né, que tá tão bem, né? Então você pode falar a sua idade sem ter problema nenhum. Não é nem até isso, eu acho assim, a idade, ela é um número, né? A gente, tudo tá aqui na tua cabeça. Então, eu realmente me sinto com 23 anos, 25, então... eu acho que é sobre isso. Assim. Tá, deixa eu só dar um passo atrás aqui para eu entender uma coisa. A gente, quando tem uma vontade de mudança, é porque a gente tem um parâmetro de comparação, né? A gente não tira uma ideia de mudar se a gente não tiver alguma coisa para se espelhar ou alguma coisa para almejar, para que essa mudança tenha uma justificativa. Né? Eu sei quais os pontos que me fizeram pensar e criar uma comparação, o porquê de uma mudança. E eu quero saber, na cabeça daquela criança, o que te deu a consciência de que você precisava mudar e que aquele ambiente não era o melhor que você poderia ter. Sim. Na verdade, voltando lá atrás, né, a Lu criança, 5, 6 anos, eu vivia num lar muito complicado, assim, onde faltava... Que fique claro, assim, eu não culpo os meus pais, né? Eu não culpo... eu acho que todo mundo tem uma história, né? Todos temos. E, com certeza, os meus pais, eles também têm a deles. E eles sabem o que eles passaram e o porquê deles agirem daquela forma. Mas, enfim, o meu lar era um lar desestruturado, né? Sem amor, sem proteção, sem carinho, sem... Não tinha quase nada. Eu acho que minha mãe não tinha consciência. Minha mãe é adotiva, né? Então, eu sou adotada, como eu falei. Minha mãe biológica, ela resolveu me colocar para adoção quando ainda estava grávida. Eu não sei muito bem o motivo, mas acho que ela não tinha condições. Ela já tinha 3 filhos e ela resolveu. E minha mãe adotiva me adotou quando eu ainda estava na barriga. Me pegou no hospital, né, na maternidade mesmo, eu já fui para casa dela. Só que minha mãe adotiva, ela tinha problemas com o meu pai. Então, eu acho que a decisão de me adotar foi meio que, tipo assim, vamos tapar essa ferida aqui? Entendi. Acontece, sei como é. Né? Então, tipo assim, por esse motivo, quando tu faz uma coisa, eu acho que não é o que realmente tu quer, vem a consequência depois, né? Nas tuas atitudes, enfim. Então, eu passei, assim, uma infância muito difícil, onde faltava quase tudo e, às vezes, até mesmo comida. Nós passamos por situações, assim, onde, às vezes, não tinha comida. Então, eu olhava aquilo, mesmo sem ter consciência exatamente do que estava acontecendo, eu pensava assim, o meu primeiro sonho, meu primeiro desejo era, eu quero ter uma família. Então, tipo assim, quando eu for adulta, eu terei a minha família e a minha família vai ser diferente. Então, essa foi o primeiro desejo, assim, de criança, né? De ter a família. Tanto é que eu tenho 3 filhos hoje e eles são, assim, tudo. Eu fui mãe muito nova. Eu casei com 14 anos, eu fui mãe aos 16. Uau, 14 anos, bem nova mesmo. Eu era uma criança. Mas tudo também consequência da criação que eu tive, né? Da falta de lar. Sim. Então, as coisas foram acontecendo e me induzindo para isso. E foi ótimo, eu não acho assim, em nenhum momento da minha vida eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz? Sempre foi tudo muito, todos os movimentos da minha vida sempre foram aceitos e os meus filhos, eles são tudo, assim, tudo. Meu filho mais velho hoje tem 22 anos e até hoje, assim, ele tem 20, eu tenho um filho de 22 anos. É difícil de acreditar te vendo assim, você parece muito nova mesmo. E eles são, assim, a minha realização. Então, assim, o primeiro momento realmente foi esse, assim, a vontade de ter uma família. E aí, depois, muitas coisas foram Quando você viu outras famílias, assim, ali o dia a dia, você falou... eu passei vizinho, por isso, né? uma coisa parecida. Sério? Quando você cria uma comparação, quando você vê um lar afetuoso, inevitável. Aí você fala, peraí, eu não tenho esse negócio, o que tá faltando, né? É inevitável. E a gente vive isso nos dias de hoje, né? A internet, tu tá olhando o Instagram e tu vê alguém... na praia, e tu não tá na praia, e tu pensa, podia ser eu. Sim. Tu vê alguém num relacionamento, e às vezes tu pensa, nossa... E nem tudo que tu vê realmente é, né? A maioria, na verdade, né? Não é. Né? Essa comparação ficou mais evidente, né? Para cada segundo, né? Que se você segue uma pessoa, igual você tem lá milhares de seguidores, a pessoa vê você lá fazendo exercício, com o vestuário da Misfit e tudo, mas ali é um pedacinho de quem é realmente a Lu Veiga, né? Não é o todo, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Né? É verdade. As pessoas, elas te
classificam muito pelo que elas veem, né? E nem sempre tem uma pessoa ali atrás, né? Então, Antigamente você precisava entrar na casa da pessoa, muitas vezes ser amigo da pessoa para você ter essa proximidade ao ponto de criar uma comparação. Sim, Hoje em dia, isso é muito mais rápido. Aí você conseguiu, quando você viu a família, você falou, opa, não é o que eu tenho na minha casa. Eu via do lado, né? Os vizinhos, as minhas amigas. A minha situação era uma situação realmente, assim, bem complicada, a ponto da minha mãe nunca ter ido na escola, numa reunião. Eu nunca... eu estudava porque eu queria. E você tinha quantos anos, só para eu entender? Eu tô falando de 7 anos. Uau. Eu tô falando de sempre, assim. Até o momento de eu sair de casa. E mais uma vez falando, né? Eu não estou culpando minha mãe. Não, claro. Ela tinha realmente os motivos. Ela teve uma vida difícil com os pais dela também. Então, é sobre isso. Hoje a gente tem escolhas, né? A gente tem... tu olha e tu decide se tu quer, porque a gente tem muita informação o tempo todo, tu tem psicólogo, tem um monte de coisa. Na época dela, provável que não tinha. E na minha infância também não. Ainda era escasso, sim, né? Como eu já disse, nós temos a mesma idade. Eu lembro que já tinha alguma informação, mas não era para todos. Não era para todos. Era quem realmente já tinha algum recurso a mais para acessar internet, coisa assim. Então, eu tinha já, da escola, eu tinha essa vontade. Não, eu vou estudar. Então, eu ia a pé, eu andava para minha escola, tipo, uns 40 minutos. Nossa. A pé. Sozinha, lá era interior, eu olhava pra cá, tinha mato, olhava pra cá, tinha mato, e às vezes eu ia pelo trilho, porque lá passava trem, e eu achava mais seguro pelo trilho, e às vezes vinha o trem, eu tinha que pular pra deixar o trem passar, então, tipo assim... Mas pra mim, naquela idade, era uma aventura. Então, às vezes eu olhava um pé de goiaba, já parava ali, subia, pegava uma goiaba e ia comendo pra escola, então sempre foi assim... Graças a Deus, eu não via aquela situação que eu estava passando como uma tragédia. É incrível, né? É importante falar isso, né? Que hoje, olhando para trás, muita coisa a gente vê, gente, como eu passei por isso. Mas naquela hora você não tem a consciência. Não tinha consciência nenhuma. Tanto é que eu fui realmente entender que os traumas, porque não tem como, né? A gente carrega, né? Uma hora você tem que lidar com isso, e as feridas e os complexos que eu tinha aos 19 anos, quando eu fui a primeira vez para uma psicóloga. Então, assim, aí que eu fui, porque eu não entendia por que isso, por que aquilo, por que eu tenho esse comportamento, por que isso. Então, foi nesse momento que eu entendi que todos os meus comportamentos vinham lá de trás. Qual foram os comportamentos que você teve, que você descobriu aos 19 anos que veio por conta dessa infância mais difícil? Eu sempre fui muito insegura, assim. As pessoas me conhecem e falam que eu não pareço, mas não eu mesmo? sou muito... Tanto é que, né, quando eu cheguei aqui, eu te falei, pelo amor de Deus. Eu nem levo a sério, né? Eu falei, ela tá na internet lá, fazendo um trabalho maravilhoso, todo mundo que segue. Tá, mas eu entendo, é aquilo que a gente falou, as pessoas às vezes não entendem os pormenores, né? Então, tipo assim, eu sempre tive muita insegurança, muito complexo. Então, tipo assim, eu estou aqui contigo agora não é tanto, ainda existe um pouco, gente, né? Eu tô tratando, eu sigo. Mas era assim, se eu estivesse num lugar onde tivesse 5 pessoas, eu achava que eu era a mais feia, a mais... Eu não sei, eu dava um jeito de achar alguma coisa contra mim. Se essa garrafa caísse sozinha, eu ia falar que... Eu ia dizer desculpa. Como se eu tivesse derrubado ela. Sei como então, eu sempre puxava todas as coisas ruins pra mim. Aconteceu alguma coisa, nossa, me perdoa. Eu tava sempre tentando encaixar em algum lugar. Eu queria fazer amigos de... Se alguém chegasse e me abraçasse... Eu ficava, meu Deus, é meu amigo, me ama, tipo, gosta de mim. Tem uma carência muito grande. Muito carente, uma necessidade de aprovação, sabe? Sim. Tipo assim, de coisas que eu não tinha na minha infância, né? Então, um exemplo, eu não lembro, né? Em nenhuma situação da minha vida, da minha mãe, ou do meu pai, fala assim, tu é bonita. Ou então, de um colo... Coisas básicas que os meus filhos... O meu filho de 22 anos, ele chega do trabalho hoje cansado, eu chamo ele pro meu colo. E é incrível como isso faz falta lá na frente. Muita. Naquele momento, talvez você tá ali, você não percebe tanto, mas é incrível como isso uma hora vai te cobrar. Essa falta dessa atenção nesses primeiros anos da vida. Hoje é um cuidado muito grande que eu tenho, até mesmo por ter passado com os meus filhos, né? Então, eu tenho esse cuidado de... Às vezes eu acho até que eu sou demais, assim... Tipo assim, oi, vem aqui, senta aqui no meu colo. Meu filho de 22 anos estava com febre, com dor de garganta agora semana passada. Eu queria levar ele pra minha cama. Aí, tipo assim, ele olha pra mim e fala assim, mãe. Porque ele é bem responsável, bem homem, assim. Então, eu tenho essa preocupação de não deixar que eles passem por isso, né? Que eles não sintam, porque é uma coisa muito ruim. É realmente, assim, uma dor que só quem... passou, sabe o que é, assim, esse vazio, essa necessidade de tu ser aceita por alguém.
E em meio disso, tu se mete em um monte de confusão. Simplesmente por querer ser aceita. Me dá um exemplo de uma Né? confusão que você se envolveu por não ter ainda conseguido olhar para esse trauma. Então, não confusão, mas voltando lá atrás, exemplo, como eu te falei, eu casei com 14 anos. Por quê? Porque nesse meio tempo aí, da parte que eu lembro, né, 6, 7 anos, eu vivia saindo de casa, né? Minha mãe estava sempre achando que eu deveria ir para algum lugar ou que eu deveria ir por algum motivo. Então, eu nunca tive um lar, uma coisa assim, uma coisa para chamar de minha, né? Eu estava sempre meio que rolando, assim, na casa dos parentes. E o fato de eu casar foi exatamente essa necessidade. Eu quero ter um lugar, eu quero ter uma casa, eu quero ter o meu canto, as pessoas, minha família. E aí, nisso, a gente vai... A necessidade e a vontade... E quando eu casei, eu queria aquilo. Entendeu? Então, eu pensei assim, ok, então agora eu casei, eu tenho a família. E o desejo de manter aquela família, que era o que eu não tinha tido a minha infância toda, fez com que, ao longo dos anos, eu aguentasse uma relação que não era saudável, que não era boa, que fazia mal, pelo fato de, não, eu tenho isso, e eu não vou largar de forma alguma. Pelo menos eu tenho... fica aquele no pelo menos, né? Entende? Não, agora eu consegui, eu queria, então, eu passei por muitas situações, assim, eu aguentei muita coisa. Então, assim, eu tenho realmente um histórico de abandono, assim. Que eu acho que tudo também serve pra gente se fortalecer, né? Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu me tornei, ela é devido a todas as experiências, assim, desde o meu nascimento. Né? Só pra gente não fechar esse tópico, que eu julgo muito importante, porque tem muita gente vivendo situações parecidas à sua neste momento. Pessoas Sim. que estão nos vendo agora, estão passando por coisas, às vezes sem nem perceber, sem nem ter essa consciência, ter essa clareza de que está passando por isso. Por isso que eu acho importante a gente entender como você percebeu que estava nessa situação e o que você fez para sair dela. Certo. Só para a gente fechar esse tópico, né, do seu histórico de abandono, de se casar para ter uma família a qualquer preço. Mas aí chegou o momento que você criou a consciência para mudar isso. Como que as pessoas têm que fazer? Então, demorou muito, foram muitos anos. Na verdade, eu tinha a consciência, eu sempre tive a consciência do que eu estava vivendo, né? Mas a esperança de mudança fazia com que eu continuasse ali, né? Então, falando do meu relacionamento agora, do meu casamento. Quando eu casei, como eu falei, eu era do interior. Eu não... Apesar de ter uma relação difícil com pai e mãe, de afeto, mas eu nunca vi... meu pai não bebia, ele nunca bebeu, não tinha vícios. Então, a minha mãe que era mais doida lá em casa, né? Então... Mas um doido, assim, normal para uma pessoa que mora no interior. E aí, quando eu casei, eu mudei para o Rio Grande do Sul e tal. E o meu ex-marido, ele tinha vício, né? E eu não Quais sabia. vício? Ele era viciado em cocaína. Vixe, esse é um dos mais pesados, sim. Só que eu não sabia, eu nunca tinha visto uma maconha na vida, Sim. uma cocaína tão pouco, né? Então, lá no começo do casamento, ele saía muito e me deixava em casa e tal, aquela coisa. E aí eu não entendia o que estava acontecendo. E aí a minha sogra falava, não, Lu, ele não acostumou ainda que vocês estão casados, ele tem os amigos. E eu falei, não, tudo bem. Ela falou, calma, vai com calma. E eu fui coisando. Até que passou uns anos e eu achei cocaína no bolso dele. E não sei porquê, eu abri o pacote, botei o dedo e botei na língua. E adormeceu minha língua. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui descobrir que aquilo era cocaína. Eu já tinha aí 19 anos. E aí eu entendi realmente o que acontecia. Então eu entendi o porquê que ele saía e ficava fora de casa 3 dias, o porquê que ele voltava, né, sem força, todo... Ressaca rebordose, chama-se rebordose. Eu falo que eu já toquei em banda de rock, eu convivi com pessoas adictas É horrível, em cocaína. gente, Sim. é horrível. Não tem limite, você só horrível. para quando o corpo já não dá conta mais. Sim. E agora me leva a uma pergunta, porque isso é importante. O fato de você conviver com uma pessoa que tinha isso no cotidiano, drogas pesadas, você não chegou a usar, você não chegou a te afetar. Olha como Deus é bom, né? Não. Porque é muito fácil, né? Você já está ali envolvido nessa atmosfera. Na verdade, o que eu pensava era, se eu fazer o que ele está fazendo, quem vai cuidar das crianças? Boa. Porque nesse período que ele ficava fora, ele não existia, né? Então, era eu pelos meus filhos. E aí, a gente tinha uma loja, né? Uma loja de material de construção no Brasil, uma construtora. Ele era uma pessoa
Sabe aquelas pessoas que fazem dinheiro de uma tampinha de garrafa? Sei, bom vendedor, bom e criativo. Ótimo para conversar. Uma pessoa sentava na mesa para comprar uma casa de 2 quartos e ele vendia uma casa de 6 quartos. Porque Boa. ele era realmente muito bom no que ele fazia. Uhum. E aí, isso agravava o vício, porque a gente tinha uma situação financeira boa. Sim, tu conseguia manter. Então, sabe? ele usava a quantidade de cocaína que ele quisesse. E quando ele não queria sair, os amigos iam lá na loja chamar ele para um churrasco, uma coisa ou outra, porque ele bancava para todo mundo. O ambiente dele era aquele ali. Era aquele ali. Então, ele estava sempre muito rodeado daquilo e era muito difícil. E para mim, chegava quinta-feira, era assim... Já sabia que... Eu já começava a sofrer, era assim, uma tortura, porque eu sabia que a gente ia fechar a loja, ele não ia para casa, e aí só ia voltar na segunda... E aí, assim, foi realmente muito difícil. Eu mantive muitas coisas, o relacionamento, ele, as crianças, por muitos anos, assim. Eu não queria contar para as pessoas, porque eu não queria que ele passasse vergonha. Eu não queria sentir vergonha de dizer que tinha um marido com esse problema. Uhum. Então, nesse meio tempo, eu fiz todas as coisas possíveis para tentar tirar ele disso. A gente internou ele com vontade própria dele. Depois eu internei ele à força. E depois eu mandei ele para os Estados Unidos. Eu falei, vai para lá. A gente tinha um amigo aqui. Eu falei, fica lá, fica uns 3 meses. Eu trabalho aqui, eu banco a loja, eu te mando dinheiro. Caramba, você fez mesmo trabalho assim de esposa, né? Eu fiz tudo. Você fez o que estava ao seu alcance. Tudo. E a última coisa foi quando a gente decidiu vir para cá. Foi uma ideia minha, porque ele estava num nível já muito forte, assim, do vício. Como assim, muito forte? Qual que seria o muito forte? Tipo assim... Porque assim, quando você começou, eu já achei muito forte. Sair na quinta e voltar na segunda... Não, mas aí forte pra mim, né? Uhum. Até então vinha... Ultrapassou os limites. Quando eu digo muito forte, foi que ele tava falando assim, eu não quero mais viver. Ele chegava em casa com vontade de se matar. Sim. Ele partiu pra ele, entendeu? A depressão pegou ele muito forte. Isso também faz parte do vício, sim. Rebordose. E aí eu já tinha colocado ele, como eu te falei, na clínica. Ele tinha acompanhamento com psiquiatra e nada resolvia. A gente fazia de tudo. Eu ia pra igreja. Tudo que tu puder imaginar, eu fiz. Uhum. E aí eu falei, Giba, vamos para os Estados Unidos. Uhum. A gente tem esse amigo lá e ele vai nos ajudar e vamos alugar nossa loja. Eu aluguei tudo. Quando ele falou sim, em um mês eu já estava com as nossas passagens compradas. Eu já tinha conseguido... A gente tinha um gerente que trabalhava na loja há 9 anos. Eu passei essa loja, a gente alugou para ele. Aluguei a minha casa. Eu peguei, tipo assim, uma muda de roupa das crianças, uma mala de cada um e simplesmente a gente veio. E não foi fácil chegar aqui, porque a gente deixou para trás... Apesar do emocional ser extremamente abalado, muito, em todos os sentidos, a gente deixou uma condição financeira, uma estabilidade que não é fácil de tu deixar para trás. Não mesmo. Às vezes, mesmo que as pessoas que não têm nada, é complicado. Às vezes que deixa a família e tudo, imagina. E o meu sofrimento não era por mim, porque eu vim, né... muito humilde, não tinha as coisas e tal. Mas as minhas crianças, não. Então, assim... Essa altura já tinha 2? Quando a gente veio, eu já vim com os 3. Já os 3, então, assim, eu pensava, gente, vou tirar as crianças da escola particular. E aí tinha, né, alguém que trabalhava na minha casa e toda aquela situação. E eu olhava assim, falei, vamos. Porque eu vim por ele. Você queria tirar ele daquele círculo lá. Eu queria tirar ele de lá. Na sua cabeça era aquele círculo de amizade que levava ele à ruína. Foi ainda uma prova de amor, entendeu? Mais uma vez, eu estava deixando tudo e pegando ele, vamos e vai dar certo. Então, nossos planos era ficar aqui 1 ano. Só 1 ano, porque na minha cabeça inocente, 1 ano seria suficiente. Pra ele se curar? E nós voltaríamos. Só que a gente não manda na história da gente. Quem acha que Deus sabe todas as coisas, né? E as coisas vão acontecendo. A gente controla muito pouco. A gente pensa que sabe, né? Então, eu fiz um plano para 1 ano, só que, não era o meu plano, né? Era o plano de Deus. E eu sou muito grata e feliz por isso, porque tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer e hoje eu estou muito feliz aqui. Resumindo, aí a gente veio... as coisas não aconteceram na chegada, como também... Aquela coisa, tu tem um amigo que mora nos Estados Unidos, aí esse amigo fala, nossa, é assim, vai ser assim. E aí tu acha que vai ser ótimo, né? A gente não conhecia a Marieta, não sabia da Marieta, não sabia que tinha tantos brasileiros aqui, porque esse amigo que nós conhecemos, ele era meio anti-brasileiro. Que é um ex-amigo, inclusive, que fique claro. Opa! E aí, a gente ia fazer aquele negócio que eles fazem de comprar casa, reformar e vender. Flip a gente ia house. entrar com a grana, ele ia entrar, ele já tinha documento, essas coisas. Acabou que não aconteceu nada disso e a gente foi parar na Marieta.
né? E aí eu acabei conhecendo House Clean, que eu também não tinha ideia que tinha isso aqui. E sou grata porque foi, e ainda às vezes é o que, né, me ajudou a sustentar os meus filhos por muito tempo. Nossa, foi assim... Você chegou a ter schedule ou você trabalhou com as pessoas aqui? Eu trabalhei de helper 3 anos, e aí depois eu fiz o meu schedule. Conseguiu montar? Tá, mas vamos entender esse arco aí da chegada. Não se preocupa não, estamos aqui para trazer para a história que eu quero entender, que você trouxe para tirar ele do círculo de amizade. Isso é muito comum. Você deve saber bem disso, deve conversar com outras pessoas que tiveram experiências parecidas, mas ninguém muda sem a ajuda de alguém, então... A minha vontade não é a tua, né? É aquela coisa. É de praxe acontecer isso. Às vezes a gente acha que mudar, mas se a pessoa não carregar essa mudança dentro dela, não vai significar absolutamente nada. E aí eu quero saber o que virou esse 1 ano que era para ter mudado. Antes da gente entrar já na sua parte de trabalho, como você se virou aqui. Certo. Aí a gente veio para Ana Marieta e as coisas mudaram. Aí eu falei, vamos trabalhar, né? Já que não vai dar para fazer o que nós íamos fazer, vamos trabalhar para não gastar o nosso dinheiro, a nossa reserva, tipo assim. Aí eu fui pro cleaner, fui ser helper, e ele acabou indo para construção. Só que ele, desde 17, 18 anos, trabalhava para ele. E aí... ele não foi feliz, assim, não estava satisfeito na construção. Todo dia chegava em casa reclamando, e não sei o quê, a gente não precisa disso, aquela coisa toda. Vamos voltar. E eu falei, não, a gente veio para ficar 1 ano, as crianças estão na escola, a gente vai ficar 1 ano. E aí eu sei que um belo dia, tinha uns 2 meses que a gente estava aqui, ele falou para mim, a gente acordou, e ele falou, Lu, teve um problema lá na loja, o Léo precisa que eu vá. E eu acho que como a gente só tá há 2 meses, não tem problema, eu vou, fico lá 2 semanas e eu volto, o visto ainda tá válido e tal. E tu sabe que aquilo é o nosso ganha-pão, é de lá que a gente tem tudo e tal, eu tenho que ir. Aí eu falei, claro, né, então... Só que eu fui tão ingênua que eu não parei pra pensar assim, que problema foi esse? Eu não perguntei. Não tipo foi assim, procurar, que tem que fazer você tinha contato com o pessoal de lá, daria pra ter dado uma investigada e tal. Aí só eu falei, confiou, né? Não sei. Só que também, aí ele falou assim, olha, eu olhei aqui, tem uma passagem para 11 da manhã, isso era 7. E o voo tá muito barato. Mas você sabe o que foi? Para não te dar tempo de fazer essa diligência, essa investigação. O voo tá muito barato e eu acho que eu tenho que aproveitar. Aí eu falei, mas muito barato, muito assim, diferente. Nossa, Lu, muito diferente. Aí eu falei, tá bom então. Ele, não, já mandei uma mensagem pro Vavá aqui. O Vavá era um amigo que ele trabalhava na construção e o Vavá já comprou. Aí eu falei, uau. Tá. E eu falei, ele, não, vou fazer a mala e tu me leva no aeroporto. Eu falei, mas eu tenho que trabalhar, a mulher tá aí embaixo. Ele, não, Lu, eu preciso ir, tu tem que me levar. Aí eu sei que na hora que eu botei ele no carro com as crianças, assim, eu falei, meu Deus, eu não falo nem hi nem bye, eu não conheço praticamente ninguém aqui. Esse amigo que nós conhecíamos, a gente cortou relação. Eu falei, por quê? Porque quando nós chegamos, então... A gente dá uma pausa na ida do aeroporto, eu não vou esquecer. Tá. Quando ele ia pro Brasil, ele inclusive era meu cliente na loja também. Ele comprou uma casa nossa para estar lá para fazer investimento. E aí a gente ficou amigo e ele, quando ele ia lá, ele ia lá na minha casa. Eu fazia a melhor comida para ele. Ele dormia no melhor quarto da minha casa. Essas coisas. Quando nós chegamos aqui, a gente foi para casa dele, até que a gente encontrasse nosso lugar. E aí, no segundo dia que nós estávamos na casa dele, ele falou assim, bom, se vocês estivessem num hotel, vocês são 5 pessoas, vocês estariam pagando mais ou menos uns $300 por dia, até que vocês encontrassem um lugar para vocês ficar. Vamos fazer o seguinte, como nós somos amigos, vocês pagam 200 por dia para ficar aqui em casa. Que legal! E aí, eu na hora fiquei assim, né? E meu ex-marido, ele era muito bravo, muito gaúcho, assim, grosso mesmo, assim, muito... Ele falou mas assim, nessa hora ele teve lá a sua razão, assim, como né? assim? O cara vai pra lá, eu só falto dar, tipo assim, caviar pra ele comer, ele dorme na minha casa, nunca nós cogitamos. Ficava uma semana e Ele tal. usava o nosso carro pra ele não alugar um carro lá, então... Aí meu ex-marido falou assim, tá errado. Ele falou assim, Lu, a gente vai dormir essa noite aqui, amanhã a gente vai acordar. A gente tinha alugado um carro no aeroporto pra ficar 15 dias. A gente vai entrar dentro desse carro, a gente vai sumir daqui, vai procurar um lugar, nem sei... Foi assim que a gente descobriu o Marieta, que eu fazia pesquisa onde é que tinha brasileiros aqui. Sim. E aí esse foi o motivo, assim. E era brasileiro? Brasileiro. Deixa eu só fazer um comunicado. Pessoal, tá vendo a história da Lu aqui? Isso acontece com muito mais frequência do que você possa imaginar, tá? Lá no Brasil você vê o Instagram do cara andando de Tesla, sei lá, de Porsche. Esses carros, provavelmente a maioria é alugado, tá? Isso acontece muito aqui.
E eles falam que vão ajudar quando você chegar aqui, mas na hora que você pisa aqui, no seu caso ainda foi até, entre aspas, bom, porque tem deles que nem no aeroporto vai. Sim. Nem buscar a pessoa vai. Sim. Então tome muito cuidado com essas promessas. Pode vir que estamos juntos. Normalmente é daí da história dela para pior. Não funciona assim. Porque, infelizmente, isso é um problema do nosso povo. Entendeu? A maioria das vezes, nós somos muito bons quando a gente precisa, mas quando tem que retribuir, acontece coisa como essa. Eu já vi N histórias. Eu tô nessa brincadeira. Você perguntou mais cedo quanto tempo eu faço podcast. Sim. Só nesse formato aqui vai fazer 5 anos. Então já vi histórias como essas. Infelizmente. Muitas, e infelizmente. Ainda todos acontece. Os dias. Acontece todos o os tempo dias. todo. Pessoa promete negócio de igreja, negócio de trabalho, de fica na minha casa que a gente vamos fazer acontecer. Não é assim. Então, assim, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque isso acontece com muita frequência. Desculpa te interromper, mas eu tinha que fazer esse alerta, porque eu nunca parei para fazer isso. Mas é uma verdade. As pessoas têm que estar conscientes sobre isso. E olha, isso. veja, você com criança, 3 crianças. Né, com um marido problemático, já numa luta, que já vinha do Brasil, Sim. como você já falou, e ainda pega um amigo desse aí, vou chamar de amigo, que para dizer o mínimo, né? Se a gente for chamar pelo nome correto, a gente vai levar ban aqui. É verdade. Então, tomem cuidado, gente. Principalmente se tiver criança envolvida. Tá? Não Principalmente se tiver criança envolvida. E aí, eu sei que levei ele no aeroporto, ele embarcou, e aí eu fiquei chorando no carro com as crianças, tipo assim, como é que a gente vai ficar aqui 2 semanas sem... Porque mesmo ele tendo todos esses problemas, Nossa, é o homem, né? Quando eu fiquei puto com um amigo, ainda vem agora o ex, ainda não. Né? Você também... É casca grossa, hein? Você passa cada uma. Aí eu falei, mas tudo bem, vai. E aí voltei para casa com essas crianças e tal, e segui a vida, né? Trabalhando. Eu tinha comprado um carro há pouco tempo, e aí tava com uma placa provisória. E isso também é uma coisa, gente, fiquem alerta, porque aí a pessoa que me deu essa placa, me deu não, né? Me vendeu essa placa em troca de trabalho. Ela, tipo assim, eu fiquei literalmente 4 meses trabalhando. Eu chegava 4 horas do meu trabalho com a pessoa que eu trabalhava de helper, né? E aí, 4h30, essa outra pessoa me pegava e eu ficava até 9 da noite limpando o office, coisas assim. Brabo, eu sei como é que é. Por uma placa de carro. Sim. Então, assim... Por uma placa como assim? Pra manter o carro no nome da pessoa. Exatamente. A pessoa te fez trabalhar só por isso? Eu trabalhava muito, muito. Aí um dia eu falei... O carro era seu, ele só emplacou pra você. Sim, colocou a placa. Nossa. Eu paguei a placa, tudo, ele só você não deixou. Deu sorte mesmo, hein? Aí mas sabe o que é? As pessoas, uma mulher, né? A outra pessoa vê como porque não custa nada a pessoa emplacar né? um carro pra alguém aqui, cara. Nada. Porque hoje você deve saber disso, mas, por exemplo, se você tiver algum problema de trânsito, isso aí vai pra quem tá dirigindo, não é quem tá o nome na placa. Eu acho que tudo bem se tu quiser cobrar, mas pelo menos que não faça a pessoa trabalhar 4 meses pra ti, porque é muito, 4 né? meses? 4 meses, Meu todos Deus os do dias, céu. de segunda a Eu tô segunda. segurando pra não xingar esses... Sério, e aí eu sei que um dia eu falei assim, cara, já 4 meses, quanto que é? Eu fui perguntar quanto que era, aí a pessoa, não... Aí eu fui e falei, olha... Ela meio que te alugou a placa, né? Falei, olha, eu não vou mais trabalhar, eu acho que já foi suficiente, a gente já tá junto 4 meses. E aí a pessoa foi lá e arrancou a placa do meu carro. Olha, Lu, de coração, essa é nova pra mim. Essa do amigo não receber é normal, essa do marido ir embora, também já vi. Mas a pessoa fazer você trabalhar 4 meses só pra deixar um carro no nome. Só pra eu ver se eu não entendi errado. O carro era seu. O carro era meu, você eu pagou. paguei pela placa. Como você não tinha ainda o social e tal pra emplacar, Exatamente. você precisou que alguém emplacasse. Só isso. E a pessoa te deixou 4 meses trabalhando pra ela. Mas todos os dias. Depois no offline eu quero saber o nome dessa pessoa. É uma que pessoa filha de uma... Enfim, mas eu pulei um pedacinho aí, porque eu me empolguei na placa. Aí meu ex-marido foi. Quando ele tava lá, 1 semana mais ou menos, eu comecei a receber foto das minhas amigas, tipo, com ele na balada, como ele fazia sempre. Porque nesses anos todos, ele não ficava num quartinho só... usando droga. Ele ia usar droga onde? Na balada. Não tem graça, não. Quem gosta da Coca-Cola... Eu não sei como é que vocês chamam, mas lá no Sul a gente chama zona, putaria. Ele ia pra essas casas de mulher. É uma coisa. E aí ele ficava lá, quem usa essas paradas gosta, tem que ter música, tem que ter dança, agito, não vai ficar quieto mas ele ia pra casas de mulheres mesmo. Só quem gosta, só da galera do fuminho que gosta de ficar quieto. E aí ele chegava em casa e tinha calcinha fio dental dentro do carro jogada. Que coisas maravilha, desse hein? nível. Não dava nem o trabalho de dar uma limpada. E aí a Luciana, burra, falava assim, não, ele tá doente. Ele tem um vício, isso é uma doença. Não, mas eu não te julgo, porque você sempre tinha esperança. E aí eu lembro de uma vez, eu pegava essa calcinha assim, ó, pela pontinha do dedo assim, e jogar assim no lixo. E aí eu fui e falei, não sei, fulano talvez pegou meu carro, saiu com alguém, deixou, e aí eu,
Foi isso que aconteceu. Criatividade, nota 10, sim. Foi isso que aconteceu. Aí, enfim, aí minhas amigas começaram a mandar, Lu, olha, tu tá aí, ele tá aqui, ó, eu encontrei ele lá num tal lugar, mandava foto, mandava vídeo, eu não, mas deixa, tá aí e tal. Aí, resumindo, eu peguei e falei, vou vender. Aí ele, com 10 dias mais ou menos que ele tava lá, falou, Lu, olha, o negócio é o seguinte, esse lugar... em 10 dias ele já tocou, foda-se assim? 10 dias que ele tava lá no Brasil. Foi 10 dias só? Ele ia voltar... Não, isso foi no primeiro fim de semana. Primeiro fim de semana já tava lá. Seus amigos falando que ele tava Não, no primeiro fim de semana. Ele chegou, tipo, na quarta, sexta, ele já tava no rolê. Ah, legal. Normal dele. dele. Ligeiro mesmo. Aí, eu sei que com 10 dias que ele tava lá, ele deveria voltar com 15 dias. Ele falou assim, Lu, é o seguinte, esse lugar não é pra gente. Nós não precisamos estar trabalhando pra ninguém. A nossa vida é aqui, a gente tem nossas coisas aqui. Pega, tira as crianças da escola e volta. E eu, na hora, claro, né? Como é que eu vou ficar aqui? Tu tá maluco? Vou ficar aqui sem as crianças? Sem tu, né? Tipo... Aí fui me organizar, né? Já comecei a fazer a movimentação. Aí eu tinha comprado esse carro. Aí eu falei, vou vender esse carro, né? Vou achar alguém pra vender e tal. Eu já tinha conversado com uma menina que queria. E aí esse cara que eu falei antes ali, que trabalhava com ele na obra, que foi o que ele me disse que comprou a passagem pra ele, ele era de uma igreja evangélica. E aí eu acho que ele sentiu, assim... Acho que ele pensou assim, cara, eu preciso falar pra ela, porque senão eu vou ficar no pecado junto, alguma coisa assim. E aí ele pegou a mulher dele e foi lá em casa. Ele falou, olha, eu sei que tu tá se organizando pra voltar, mas eu preciso conversar contigo. Aí ele falou, aconteceu isso. Essa passagem tá comprada tem quase 2 meses. Tipo assim, logo que vocês chegaram. Uau. Ele já sabia que queria ir embora. Então, ele me deu o dinheiro, eu comprei essa passagem pra ele. Uhum. Então, toda aquela encenação, tipo, foi só pra ele poder ir, mas ele já sabia que ia. Foi deliberadamente, tinha tudo já planejado desde o Brasil, né? Bem dizer, já que vocês chegaram praticamente. E aí eu parei assim, eu falei, poxa, esses anos todos eu tenho levado martelada. Agora eu tô aqui, porque é muito diferente de tu fazer uma coisa onde se tu tá lá no Brasil. Tu tem família, amigos. Tem pra onde correr, né? Sua cultura, você tem uma flexibilidade se acabar o gasto, tu vai lá no Sim. mercadinho, tu pede um gás fiado e normalmente tu consegue. Sim. Aqui não. Aqui se tu não tem dinheiro, tu Não é simplesmente nada, não né? tem nada. E eu com 3 crianças. Então, aquilo ali pra mim foi, de todas as coisas que eu passei na minha vida inteira com ele, foi a coisa mais pesada que ele poderia ter feito. A gota d'água. E imperdoável. Pelos meus filhos. E aí eu falei, eu vou ficar. Chegou o momento. Como é importante, cara. Eu falo isso muito toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas que têm uma história densa, igual a sua, assim. Como é importante o ponto de inflexão na nossa vida. Sim. A nossa vida, ela chega num pontinho aqui, ali. Se você der uma mudança mínima, ela vai pra cá. É como você mudar a direção, assim, de uma aeronave em alta velocidade. Isso tem que ser matemática, é ali. Não adianta depois... eu vou pensar. Pensou, passou, já vai mudar para outro lado. E não adianta a outra pessoa te falar. Não. O clique tem que ser teu. Enquanto tu não sentir no teu coração que tu precisa mudar, muitas pessoas ao longo desses anos falavam para mim, Lu, pelo amor de Deus, olha a mulher que tu é, olha o que esse cara tá fazendo contigo. A minha ex-sogra falava, Lu, pelo amor de Deus. E eu não conseguia me movimentar. Eu continuava ali na esperança. Enfim... Resolvi ficar. Falei pra ele, olha, o negócio é o seguinte, eu fiquei sabendo que tu já tinha comprado essa passagem, assim, assado. E acabou. Vamos separar, eu vou viver aqui. Agora, tu vai ser livre pra viver como tu quer. Agora tu pode ir. Sim, justo. Né? E aí ele tentou dificultar. Não, porque se tu ficar aí, eu não vou te dar um dó. E realmente ele não deu. Eu não vou te ajudar com nada, tu vai ter que se virar com essas crianças e as nossas coisas aqui, não sei o quê... E eu falei, Giba, tá tudo bem. Eu não tô preocupada com dinheiro nesse momento. Deixa pra mim, porque nós tínhamos algo grande lá no Brasil, né? Eu falei, faz o que tu achar que é justo. Eu não tô preocupada com isso, eu não vou me apegar nisso. Eu só quero viver em paz. E eu quero que as minhas crianças, eles tenham uma vida normal. Porque acaba que os seus filhos, eles sofriam comigo, porque eles viam tudo. Sim, claro. Fica aquela carga emocional. Eles me viam dopada no final de semana, porque eu não queria ver que ele não estava em casa para não ficar chorando. Então, eu tomava remédio para dormir, eu passava o fim de semana todo dormindo. Inclusive, minha filha, essa semana, a gente estava conversando no carro e ela falando, mãe, de todas as coisas que... A gente falando sobre o Henrique, meu filho mais velho. E ela falou assim, às vezes eu acho que o Mano sentiu muito mais do que nós. Porque eu lembro que quando a gente estava no Brasil, que a gente era pequeno...
e a gente ia no quarto no fim de semana, tu tava deitada na cama, desmaiada, a gente pegava a tua mão, fazia assim, ó, e tu não mexia. E o mano ficava checando pra ver se tu tava viva. Que Então, situação. o Henrique, né, a gente tá falando de coisas de quando ele tinha aí 9, 10 anos. Então, ele ficava responsável pelos 2 pequenos. Ele fazia comida das crianças, ele, né, porque fim de semana não tinha ninguém lá em casa. Então, ele era o homem da casa. Então, essa semana, ela até falou assim, mãe, eu lembro como era ruim quando a gente entrava no quarto e te via, né, daquele jeito, assim. E eu peço a Deus que tu nunca mais se encontre naquele estado. Então, eles viram tudo isso. Então, eles ficaram tão machucados e traumatizados quanto eu, né, com aquele relacionamento. Então, essa minha atitude de esse é o momento de parar, foi por eles. Porque eu já tava calejada, tipo assim... Né? Já tava anestesiada com tanta pancada, né? E aí foi isso. Aí eu resolvi ficar e aí a vida seguiu. Aí eu continuei trabalhando de helper por um tempo, me estabilizando aos poucos. Tinha dia que não tinha dinheiro pra nada, porque a minha preocupação era, eu tô com 3 crianças aqui. Tem que pagar o aluguel. O aluguel era a primeira preocupação. Então, eu pagava... todo o meu dinheiro primeiro era pro aluguel, aí depois era pra comida, e aí depois pagava o telefone... E, né, tinha aquela sequência, assim, das prioridades. Sim. E foi assim, mas... Só para finalizar essa etapa aí, rapaz, você é bem mais forte e lutadora do que eu imagino, resiliente. Eu tenho dificuldade, às vezes, sério mesmo, de entender até onde a gente é resiliente e onde a gente é teimoso. Sabe que eu me policio muito, às vezes, porque eu fico observando, eu trago isso até pelo exemplo das histórias das pessoas, para que eu entenda onde eu tô sendo resiliente e onde eu tô sendo teimoso. Eu acho que seu caso ainda teve um pouquinho de teimosia. Com certeza. Né? Que não deixa de ser uma resiliência, mas teve um pouquinho de teimosia muita. aí. Aquilo que eu te falei lá no início, eu queria ter uma família. E eu não queria perder essa família por nada. Sim, então, justo. Eu realmente fechava os olhos para todas as coisas, para poder dizer que eu tinha aquele... Sim, o que explica, né? Vem da sua infância completamente compreensível. Mas para fechar essa parte da história, que veio tanta coisa e você, né, conseguiu superar. Ele se arrependeu em algum momento? Te ligou de volta ou coisa assim? Porque normalmente os caras que fazem isso, eles se arrependem. 98% dos que eu conheço que fizeram coisa parecida, acho que eu conheço pouquíssimo que chegou a esse extremo de abandonar uma família inteira no outro país, porque isso para mim chega a um grau de covardia incomensurável. Eu acho que não tem nada que trace um paralelo, porque um chefe de família, ele pode estar... estraçalhado emocionalmente, fisicamente, do jeito que for, mas a família, ele tem que morrer pela família. Isso é o mínimo que se espera de um homem. Então, eu acho, isso é a minha conclusão, que o vício, por tantos anos, eu acho que ele perdeu um pouco de algumas coisas, assim, conscientemente, sabe? Então, e na cabeça dele, quando ele falou pra mim que não viria, ele achou que eu não ia ficar. Porque realmente, lá no Brasil, quem acompanhou o nosso relacionamento, a família, quem via... eu praticamente respirava ele. E não era... Hoje eu vejo que não era amor. Era realmente aquela necessidade, a dependência emocional. Então, assim, Lu, o que tu gosta de comer? Eu pensava assim, o que ele gosta de comer? Lu, qual é a cor que tu gosta? Qual é a cor que ele gosta? Então, todos os meus movimentos eram pra ele e por ele o tempo todo. Então, na cabeça dele, eu não iria ficar. Foi uma grande surpresa quando eu resolvi ficar. Quando eu falei, não, eu não vou. Né? Ninguém acreditou que eu fosse ficar aqui com 3 crianças. Então, ele não, em nenhum momento até hoje, ele fala que se arrependeu, né? Na verdade, na cabeça dele, ele falou assim, eu deixei vocês muito bem. Vocês ficaram lá, se vocês estão nos Estados Unidos hoje, se vocês são quem são, se as crianças estudaram inglês, é porque eu levei vocês até lá. Acredita na própria mentira, sei entende? Como é. Então, assim, pra ele, eu acho que ele nunca... realmente ele colocou assim, não, cara, o que eu fiz? Eu abandonei a minha ele não mulher vê com 3 como filhos. abandono, ele realmente mas no dia que esse vício, de alguma forma, for controlado, que a pessoa cair na sobriedade de novo, ela consegue perceber, sim, o mal que ela fez. E quando vem esse arrependimento, quando a pessoa volta à lucidez, que ela percebe o tamanho da coisa errada que ela fez... Sim. Isso é muito ruim. Tem gente que não aguenta esse choque de realidade. Porque um dia essa anestesia passa, de um jeito ou de outro. Eu não sei. Um dia ela passa. Porque assim, foi um erro muito grande. Eu acho que... Porque eu acredito que a gente vive num mundo que ele tem consequências dos nossos atos.
Ah, com certeza. Goste você ou não. Não que você deseje isso ou que você queira isso, Eu sempre mas falo isso não é sobre o que você pensa. Isso vem É o normal. da materialidade do dia a dia, das atitudes que você faz. Eu tenho isso muito comigo, assim, referente a todas as coisas que eu passei na minha vida hoje, todas as pessoas que de alguma forma me fizeram mal, consciente ou inconsciente, às vezes eu vou contar a minha história assim inteira, né? E aí a pessoa olha pra mim e fala assim: eu odeio a tua família. É bom, eu sou mais um, então. Eu odeio esse teu ex-marido. E eu não tenho. Eu não faço ideia de quem seja, não conheço, mas só de você me contar. Gente, eu não tenho ódio de ninguém, porque eu acho assim, a vida da gente é um plantio. Ah, sim. Né? É a única lei que você não precisa nem acreditar em Deus para que ela se concretize. É a lei do plantio e da colheita. E não precisa eu te desejar que tu colha. Não. Tu vai colher. Sim. Então, assim, a minha preocupação sempre foi: eu não farei isso com ninguém. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou fazer isso com ninguém. Então, eu tomo muito cuidado para não repetir o que fizeram comigo. Então, essa é a minha preocupação. O que tu fez comigo, vá se entender com a vida. Responde pra lá. É sobre. Mas eu ainda acho que um dia essa pessoa vai cair em si e vai ver o tamanho da merda que ela fez. Mas tudo bem. Porque, enfim. Mas vamos seguir o assunto pra frente, porque eu quero saber agora da parte onde você, né, você ficou no cleaning, teve esse outro amigo seu que cobrou pela placa, e como você conseguiu sair disso, e agora já vai entrar na parte da Misfit. Como saiu de toda essa odisseia de coisas ruins, né, que aconteceu lá desde a infância. Você veio lutando e se tornou hoje essa referência. Você hoje é uma referência entre as mulheres aqui, entre as pessoas do fitness, entre as pessoas... Todas as pessoas que a gente às vezes faz uma reunião, que entra algum assunto de fitness, eu toco no seu nome, porque a gente, né, como eu falei, eu gostei muito da sua história lá no Empower She, e todos conhecem. Todos falam, conheço, tal. Eu já vi o vídeo, tal, tem uma marca de roupa e tudo. Mas aí, só pra gente, antes da gente entrar já diretamente no business, né, que a gente também quer saber, eu quero saber ali qual foi o day one, a mudança, e você resolveu ficar, e como despertou a empresária. Tá. Você já era fitness? Você já tinha essa proximidade com a parte do cuidado corporal, mental e tudo mais? Já vinha com você isso? Na verdade, eu treino desde os 19, 20 anos. Ah, bom. Então, pelo menos essa parte aí você conseguiu manter bem. Na verdade, esse era o meu escape. Sempre foi. A academia sempre foi o meu escape. Então, tudo tava ruim, eu tava chorando, eu ia pra academia. Ou eu ia andar de cavalo, que também é uma outra grande paixão que eu tenho, que são os cavalos. Então, a academia, ela me acompanhou, a musculação, ao longo da minha vida. Então, e eu acho que ela também me ajudou. Me deu forças, assim, junto com a questão dos meus filhos, para que eu realmente continuasse. Porque lá, eu chegava lá, sabe? E tu meio que dá uma... Válvula de escape. É uma válvula de escape. E aí, aqui, eu trabalhava de helper, eu fiquei por 3 anos, aí veio a pandemia. E aí eu falei... Aí o trabalho parou, eu continuei recebendo, aí eu falei... Eu quero mudar de vida mais uma vez. E aí eu falei que eu não ia mais trabalhar. Falei pro meu chefe que eu não queria mais, que eu não ia mais. Não, como assim, pandemia? Eu falei, não, eu vou seguir. E aí comecei a ir atrás das minhas casas. E aí eu tinha um amigo americano que era meu amigo, que a gente se encontrava na balada, bebia junto. E aí eu falei, gente, por onde que eu vou começar? Eu não sabia. E na época não falava... E a Misfit bebe? Olha, revelações! A Misfit bebe. Os fins de semana, socialmente, então, por que não? Quer dizer que a gente tem chance de ser um fitness mesmo tomando uma cervejinha? Gente, eu acho que a gente pode tudo. Desde que seja tudo controlado. Claro. Né? Tipo assim, tudo eu com certeza, eu sou muito fitness, mas eu não sou uma referência aquelas doidas de que não come. Ontem mesmo eu postei uma pizza na hora do almoço e um vinho. Sim. Ainda coloquei, eu treino pra isso, pra poder comer em paz. Aí esse americano da balada que te começou a tirar uma casa. Aí eu falei, gente, por onde eu vou começar? Porque na época, hoje é muito... Veio muito o negócio da internet, então a gente sabe que dá para fazer um site hoje no Clean. Tá tudo muito evoluído na área do Clean hoje, né? Então, tipo assim, tá mais fácil, de certa forma, para tu conseguir teus clientes. Mas tá mais concorrido também. Tá mais concorrido. E aí eu peguei e falei, gente, eu só conheço um americano. E vai ser ele. Aí mandei mensagem, falei, tu quer que eu limpe a tua casa? Bem cara de pau, assim. Falei, não, eu tenho esse pensamento. O não eu já tenho o tempo todo. A gente tem o não o tempo todo. Tu acorda com o não. Sim. O sim tu vai atrás. Né? Perfeito. Aí eu peguei e mandei mensagem e falei, tu quer que eu limpe a tua casa? Ó, eu vou começar a trabalhar pra mim. Ou tu tem algum amigo pra me indicar? E eu comecei a limpar a casa dele.
Aí eu limpava a casa dele a cada 2 semanas, aí ele me indicou a mãe de um amigo, aí eu limpei a casa da mãe dele, e aí foi assim que eu fiz o meu schedule. Que é o melhor investimento Sim. de CAC, né? Custo por aquisição. Como é que é? Custo de aquisição de cliente. É o melhor que tem, é esse, porque não te custa nada. E normalmente quem te referencia, você já chega lá com a confiança lá em cima. E aí eu trabalhava sozinha. Eu sempre trabalhei sozinha. Porque eu sou um pouco impaciente. E aí eu falei, não vou trabalhar sozinha. E também o dinheiro é todo meu. E eu tenho despesa, criança sozinha. Não achou pesado, não? Não, é porque você já vem do fitness, já é uma pessoa preparada, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que, se tu... Eu cheguei a limpar 5 casas por dia sozinha. Muitas puxado, vezes. Muito puxado. Mesmo para quem tem um preparo físico, é muita coisa. Que é baixa, levanta, carrega. Sim, carrega as coisas e tal. Mas eu sou assim, se tu me dá um desafio, eu vou lá e eu faço. Tanto é que hoje está aqui, tu sabe, né? Nós conversamos antes. Sim. No outro podcast, para mim é um desafio. Eu não sou uma pessoa que tem intimidade com câmera, com falar, né? Você não me convenceu, Miss Fit. Você não me convenceu porque você fala muito bem. Ela chega sempre com esse mesmo discurso. Mas é verdade. Que eu sou vergonhosa e não sei o quê. Eu vi que no começo sua mão tava tremendo um pouco. Tremendo. O pessoal lá de casa não vai ver porque a câmera não tá pegando. Oba. Mas eu vi que tava um pouquinho tremendo. Mas você é bem concisa nas ideias. Mas... Você treinou isso? Claro que não. Eu vim assim, eu fiquei ontem, meu Deus, o que eu vou falar? Eu não tenho nada pra falar. Eu falei, bom, vou falar. E tem, hein? E tem, né? Então, eu sempre fui assim, se tu me dá uma missão, eu tento correr. Eu tento, mas eu falo assim, eu tenho que encarar. E eu acho que a gente tem que encarar as coisas. Porque a gente tem muito medo. O ser humano é normal, a gente tem medo. Tem uma pessoa do outro lado que tá assistindo isso. Então, será que ela vai estar olhando do jeito que eu tô... Será que eu tô falando errado? Será que o meu cabelo? Será que... Só que tu tem que fazer igual. Se tu não fazer... Mas deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai falar igual pra todo mundo. Cada um vai... Se identifica. E eu vou te dizer mais. Você não é... Ninguém te enxerga da mesma forma. Do jeito que eu te enxergo, é único. Do jeito que, sei lá, os seus filhos te enxergam, já é de outra maneira. A gente é meio que um multiverso. Ninguém enxerga... E ninguém vai te enxergar do jeito que você se enxerga. Graças a Deus. Né? Ainda bem, né? Sim, porque se as pessoas me enxergassem do jeito que eu me vejo às vezes... É ruim. Mas então é isso. Aí eu peguei e fui, comecei a trabalhar sozinha, consegui um schedule ok para quem trabalha sozinha, sem pagar nada, helper. Só que aí eu casei novamente, né? Aqui, com um goiano, inclusive. Olha aí. Por isso que eu falei que eu tô mais goiana que gaúcha. Cara, normal. E aí a gente começou a pensar, né? Por que não mais um filho em algum momento? E aí eu pensei, tá, mas se eu for engravidar, na limpeza não tem como. Como é que eu vou trabalhar grávida? Como é que eu vou conseguir depois dar atenção para essa criança no início? Aí eu falei, eu preciso de um plano B, alguma coisa que eu possa curtir mais, né? Inclusive, a gente tá nesse movimento agora, né? A gente tá passando por um tratamento de in vitro, né? E aí a Miss Fit nasceu primeiramente do desejo de fazer algo onde eu pudesse... ter mais tempo. Ter tempo para um bebê. Entendi. E aí eu tava pensando o que fazer. Aí eu falei, gente, eu sou adepta da academia. Eu não sei fazer outra coisa. Aí eu pensei, vou vender vestido? Tipo, eu amo usar vestido às vezes, mas não combina comigo. Não é o que eu tenho prazer. Então, aí eu falei, fitness. Porque aí o coração transborda. Toda vez que sai uma coleção, que eu tenho que escolher as peças para a loja, que eu sei o gosto de cada cliente, que eu penso, nossa, essa peça é para aquela cliente. Então, eu falei, vai ser isso. Aí eu comecei, juntei ali $1.000, comprei de roupa no Brasil, comecei a vender na sacola, no carro, levando de porta em porta. Como todo mundo começa. E aí eu falei, quero alugar uma loja. E aí aluguei a loja, e aí foi... Eu lembro que quando você veio no Power X, você estava ainda terminando a loja. Eu tinha reformado, Sim, e aí deu certo a reforma? Sim, ficou linda a loja. É porque eu fui alugando, assim, pedacinhos, né? Conforme o meu bolso, eu ia alugando um pedacinho maior. Tá aí expandindo o tamanho. Então, eu reformei a loja umas 3 vezes. Uau! Porque quando eu fiz a primeira vez, ela era realmente um quartinho, assim. Tinha a vitrine e
muito pequena. E aí, tipo, eu tinha comprado as coisas no Amazon, os negócios de pôr a roupa, era tudo muito simples. Muito incipiente, né? Mas de quem tá começando. Mas eu era super feliz. o mais importante é que você começou, Exatamente. né? Vai que no caminho a gente ajeita. Tem e que eu ser tinha assim. muito medo, como eu tô te falando. Só que se eu falo, eu vou fazer, eu vou. E eu pensava, meu Deus, o que as pessoas estão pensando? Quando eu nunca queria que ninguém fosse lá na loja, tipo assim, das outras lojas. Não queria que filmasse, porque eu pensava, ai, meu Deus. Necessidade de aprovação. Eu ficava me sentindo mal. E graças a Deus, assim, foi passando. Eu fui conhecendo mais as pessoas. Eu fui também aceitando, né? Porque às vezes as pessoas falavam assim, tu é referência de fitness, tu é... Eu ficava, gente, eu não tô fazendo nada. Porque pra mim, tu ir na academia todos os dias, porque eu vou praticamente todos os dias, pra mim, tá? É normal. Então, É o seu assim... cotidiano. É a minha rotina. Aquilo ali eu não estou fazendo porque eu tenho uma loja. Eu não estou fazendo porque eu quero estar na internet como um fitness. Não, aquilo ali realmente faz parte da minha vida. Assim. Você só decidiu mostrar aquilo que você já fazia há muitos Agregar, anos. né? Porque aí, como eu tenho vergonha de pegar aí pra frente do espelho e fazer um provador, às vezes eu faço. Sim. Obrigada. Eu acho seu conteúdo muito profissional. Aí o que eu faço? Eu filmo meus treinos. Porque aí ali eu tô sendo... Eu não tô, tipo, tendo que... Encenando. Você tá fazendo o que você faz normalmente. Aí automaticamente eu uso a roupa, né, que eu vendo e filmo meus treinos. Não então, tem forma melhor de você mostrar um produto que você usa no seu dia a dia. Exatamente. Deixa eu só... Porque eu lembrei agora, falando de... Eu tô aqui conversando com uma pessoa que fala de bem-estar, uma referência do fitness na comunidade aqui. Ela malha desde 19 anos. E eu não podia deixar de mandar um abraço pro pessoal da Plenos Wellness Center, né? Falando de bem-estar. Você conhece a Plenos? Claro. Pois é. Então, galera, vale para você que já é do fitness para continuar, né? Mantendo a sua rotina ali acompanhada, hormônios, tudo mais, aí está tudo certo, que é importante, né? A gente tá sempre de olho no que está acontecendo aí por dentro. E também vale para você que quer começar a ter uma vida melhor. Que às vezes a pessoa vai lá e compra a canetinha de emagrecedor aí e tal, e muitas vezes não sabe como é que tá aquilo tudo ali. Então, vamos com calma, galera. É bom saber. Vamos só fazer um brief aqui. O que você, que tá tão envolvida na área de fitness, acha desses emagrecedores? Eu não vou dizer nome, porque às vezes dão ban, mas você entendeu. Galera da canetinha aí, o que você acha? Então, eu não posso falar que eu sou contra, porque seria muito fácil pra mim, que nunca fui gordinha. Eu nunca fui gordinha. Eu tenho uma genética de ser magrela, na verdade. Eu treino exatamente pra ficar com um pouquinho de músculo. Então, seria muito fácil pra mim falar que eu sou contra, né? Porque não é a minha dor, né? Então, eu acho que quem quer fazer, eu acho que tem que passar por um médico. Né? Eu acho importante tu saber como é que tá, quais são os teus níveis, né, de hormônio, como tá, porque em algum momento tu pode estar tendo um resultado muito rápido e daí lá na frente vai te dar um problema sério de saúde. Então, eu acho que as pessoas, se tu quer fazer, porque também se tu pensar o quanto faz mal ser gordinho, né, porque não é preconceito, mas dependendo do nível que tu tá, faz mal para tua saúde. Todo mundo sabe disso. A obesidade tem CID, é uma doença, doença. É uma coisa ruim. Gosta ou não, é uma doença. Então, a gente está falando de uma doença. Então, mas então eu fico gordo ao invés de tomar injeção? Não, só faz as coisas correto, né? Boa. Faz as coisas correto, que é a melhor forma. Eu não tenho outra maneira de encerrar esse abraço. Então, a Plenos está aí para isso, para fazer do jeito certo. Você tem médicos, tem especialistas, nutrólogos, para poder estar verificando se você não vai ter nenhum prejuízo lá na frente, né? E mesmo depois que você iniciar esse tratamento, tem um acompanhamento para ver de que maneira que o seu organismo está reagindo a isso. Exatamente. Então, se quer, ok, mas vai para o caminho certo. Plenos Wellness Center. Me ajudou no mexer, hein? Aqui. Beijo, Ju. E, bom, a gente também falou da parte lá do cleaning. Eu não posso deixar de dar essa dica também. O pessoal do MadePad. Conhece o MadePad? Não. Não conhece? Deveria, hein? Principalmente se o skate estiver grande. Dá uma olhada, tem um mês grátis. Pra você dar uma avaliada que é um CRM. Você sabe o que é CRM? Por exemplo, você tem ali um sistema em que você coordena todos os seus clientes, horários. Se você tiver equipe, as equipes também. Você sabe a hora que a pessoa entrou, saiu da casa. Você sabe qual cliente que já pagou, que não pagou, quanto falta, pra você fechar a semana. Não, é um sistema organizacional assim, fantástico. Principalmente quando você quer crescer, quer expandir. Sim. Mas pode ser para o pequeno também, tá? Para quem está começando, já começa do jeito certo. Então, assim... Tecnologia, né? A gente hoje já tá na era da AI, tem gente usando caderninho ainda para colocar os clientes. Tem que acompanhar. Então tem que acompanhar. O MadePad para você que realmente pensa em expandir o seu negócio. Agora, se você quer ficar aí com 2, 3 clientes por semana aí
talvez não seja o seu caso, mas você tem aí já um schedule, como é o caso da Misfit aqui, é bom você... Depois eu vou te passar o link pra você dar uma olhada. Por favor. Tá? Um pessoal muito legal lá, feito pra gente mesmo organizar. Certo. A gente parou na parte, quando você decidiu montar o seu business, começou pequeno, foi expandindo, como que tá agora? Tá bom, tá... Claro que a gente tá vivendo agora um momento, né, um pouco tenso. Não tem... Eles não dão sossego pra nós. Foi pandemia. Inevitável, né? É complicado. Não... E eu acho que acaba afetando todo o comércio, né? Total. Tá para todo mundo, porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Sim. As pessoas têm medo de gastar o dinheiro que tem, porque tu não sabe o que vai acontecer. Eu não vi esse pânico que a galera tá passando nem na pandemia. Eu também não. Eu tô aqui desde 16... tá esquisito o negócio agora. Estranho, e aí eu tento, tipo assim, Lu, não foca nisso, não absorve, né? Tipo, porque é ruim. Se a gente começar a pensar muito, tu não sai de casa. Não, e não tem solução, né? Mas, tá fora do nosso controle. Mas, infelizmente, realmente tá dando uma afetadinha, assim. Protestos, né, para todo lado, as pessoas estão com medo de gastar com o não básico, né, porque tá a economia... Porque a gente teve o primeiro governo do Laranjão aí, que a gente fala, mas... teve a pandemia ali também, né? Então, o pessoal a gente acabou sentindo, assim, esse medo da parte dos imigrantes. Só que agora a coisa tá mais... ele tá agindo com mais liberdade, vamos dizer assim. Tu acha que a internet favorece a gente ficar um pouco com esse medo? Ou realmente tá mais? Porque quando eu cheguei aqui, em 2017, era o governo dele. Uhum. E eu não sei se é porque eu estava muito desatualizada de tudo que estava acontecendo, eu não senti dessa forma que tá agora. As pessoas não tinham tanto medo quanto agora. Agora, eu não sei se é porque a gente abre o celular, o tempo todo uma informação, aí as pessoas filmam tudo o tempo todo. Tu acha que isso faz a gente sentir um pouco mais? Sim, porque o algoritmo ele começa a te dar só aquilo que você consome mais. Você passa mais tempo prestando atenção. Isso aí é sabido por todo mundo que trabalha minimamente com a internet hoje, sabe? Se você começa a ver bolo de cenoura, você começa a ver bolo de cenoura em tudo. Assim, por favor, gente, comece a olhar roupa de academia. A roupa de academia é Misfit. Ainda mais se você morar na região aqui, aí vai mostrar só a loja dela. E é isso, o algoritmo é isso. Mas tem um outro ponto agora na parte mais geopolítica, né, da parte da política em si. Quando ele entrou o primeiro mandato, ele era tido literalmente como um palhaço. Palhaço, a galera ria disso aí. E olha, veja, eu não sou contra o Laranjão não, tá? Eu falei muitas vezes aqui a parte da economia, a parte da visão dele então como empresário. Com certeza. A parte da visão dele como empreendedor. A gente pode falar o que quiser, mas que o cara é um mega empresário, ele é. Ele é referência. Ele é referência. Você pega os feitos dele no sistema imobiliário nova-iorquino, não tem o que falar. Com certeza. Agora, quando ele entrou com essa parte migratória, lá no primeiro mandato dele, ele tinha uma resistência muito grande. Ele tinha uma bancada democrata muito forte. Ele tinha porque assim, era uma coisa nunca feita antes, então era tido como uma viagem da cabeça dele. Quando ele fala negócio de construir muro e tal, o pessoal, cara... Tá só que o governo do Biden também foi tão ruim... Que aí... Deu... Você sabe assim, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Entendeu? Então, assim, como o Biden também foi... Não teve governo, né? O Biden, na verdade, não teve governo. Ele foi um corpo presente ali, que ficou os 4 anos e não conseguiu nem pleitear a reeleição porque não teve condições mentais. Verdade. Então, foi tão ruim que o Laranjão voltou com força total. Tudo. Então, tudo que é pataquada, tudo que é devaneio que ele tá colocando na cabeça, ele tá conseguindo pôr em prática. Tem gente que tá apoiando, né? Tipo, a maioria, tem gente que tá apoiando, mas tá começando a perder força, porque tá demais. A partir do momento que você começa a pegar a mulher grávida, começa a mandar embora criança em tratamento de câncer, já foge a linha do absurdo. Eu acho assim, eu sou a favor do que ele tá fazendo, desde que ele realmente fosse... Porque eu penso assim, tu sai do teu país e tu vem pra cá, tu sabe que aqui tem regras. Com então certeza. Não faz nada errado. Não faz nada errado. Mesmo a gente estando aqui, fora de status, aquela coisa toda, tenta seguir o teu ali. Sim. Trabalha quietinho, não incomoda ninguém. Sim. Mas aí a galera chega aqui e acha que tá no Brasil, ou que tá, né... Na casa da mãe Joana. Na casa da mãe Joana. E eu acho que é onde... E eu acho que ele deveria sim, tipo assim...
fez um crime, uma coisa grave, manda embora. Sim, Agora sim. Mas foi com essa promessa que ele se elegeu e a comunidade de pessoas de bem... acordo. Todo mundo apoiou. Só que aí agora não tá tendo filtro. Não tá tendo critério. Tipo assim, tá indo todo mundo. E a gente tá vendo vários casos de não tá tendo o devido processo legal, que é o due process. Uhum. Então, assim, a partir do momento que a gente não cumpre a lei, a gente não tem mais nada. Aí a coisa vira uma anarquia. Né? Aí é a partir do momento que os caras que deveriam ser o exemplo... A gente viu isso acontecer no Brasil. Com certeza. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil já tem um tempo. Já tem um tempo. Que ninguém não tem mais lei. Não. O que os caras decidem lá, faz, acabou. Uhum. Horrível, inclusive. Tipo. Não é? A lei depende de quem está sendo julgado. Não é o que está sendo julgado, é quem. Então, eu acho muito temerário os Estados Unidos ir para esse lado, entendeu? Ainda né, que seja o presidente que está fazendo. Eu acho que não vai perpetuar muito tempo, porque os pesos e contrapesos, né, os freios e contrapesos dos Estados Unidos são muito bem elaborados, desde os pais fundadores, né? Eu acho que isso... Mas assim, cara, se você tá na reta agora, tenta ficar pianinho. Porque quem rodar agora, rodou. Exatamente. Mas eu acho que... Porque em novembro já troca a casa também. Né? Novembro já entra outros políticos. É provável que já entre mais democratas, porque no momento ele tem maioria nas duas. Né? Sim. Então, eu acho que a gente está sentindo mais agora, respondendo a sua pergunta, pela questão dele ter entrado com força total pelo um governo muito ruim antes. E não ter a pandemia, que querendo ou não a pandemia foi no final ali, mas segurou já muita gente em casa, um longo período. E eu acho que é ter cuidado, ter um bom advogado, ter contato com um bom advogado. É bom que todo mundo tenha o seu, né? Eu recomendo Eduardo Galvão, que é o nosso advogado aqui, que cuida de todas as coisas da gente, cara muito bom, ele está sempre vivendo da melhor forma. Acreditar em Deus, não entrar em parafuso, não pipocar as ideias. Tentar não absorver tanto, né? O algoritmo, ele mostra parecendo que tá acontecendo na hora ali com você, mas às vezes são coisas que aconteceu às vezes há 1 ano atrás, 2 anos atrás, você tá tão bitolado que acha que aquilo tá ali na hora, nossa, pegou agora, não sei o quê. Então, assim, tenta não bitolar, porque a gente não pode resolver muita coisa. E não tem pra onde correr, na verdade, né? Tem que enfrentar e só pedir realmente proteção. Faz o teu, e vida que segue, e espero que fique bem essa parte aí. Também. Ok, acho que a gente está chegando já quase no final aqui. Voltando a você, que é o que importa nesse bate-papo hoje. Como é que as pessoas te encontram hoje para conversar com você? Qual é a forma mais fácil de chegar até a Lu hoje? Eu tô no Instagram, né? Tem o Instagram da Misfit, Misfit Brasil Fashion Fitness. Lá também tem o WhatsApp, se precisar de alguma coisa, né? Pode me chamar, não tem problema nenhum. No Facebook também, mas a gente quase não usa Facebook mais, né? Então, no momento, também. O canal mais mesmo realmente é do Instagram. A loja também tem o site, se quiser, pode entrar. E é isso. E essa pergunta eu queria fazer, eu achei bem interessante. Se você pudesse descrever um dia perfeito para você, como é que é? Um dia perfeito? Falando de hoje, da realidade? Para você. O meu dia perfeito hoje é um café da manhã tranquilo. Começaria assim. Tranquilo como? Tranquilo, sem pressa, sem ter que sair música, correndo. sem televisão ligada. O que a Misfit costuma comer pela manhã? A Misfit come ovo pela manhã. Eu gosto de ovo. Tá tão caro, né, ultimamente. Eu como ovo, eu como um pãozinho junto, mas normalmente sempre tem ovo no meu café da manhã. Só que a correria às vezes é tanta que não dá para comer o ovo da manhã. Tranquilo, então... E é engraçado que às vezes tu vai na academia 10 horas da manhã por alguma coisa que tu já fez antes, e aí as pessoas respondem, é horário de herdeira, rica. Mas ninguém sabe a correria. Porque como eu só posto meus treinos, as pessoas também pensam que eu só treino, né? Não sabe o tanto que eu corro ali atrás do celular. Acho que não existe vida depois do Instagram, né? Exatamente, mas... o meu dia perfeito seria um dia com a minha família. Um dia com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido... Um café da manhã, um almoço. Pra mim sempre é perfeito quando eu tô com eles. Entendi. Não importa onde, importa com quem. Exatamente. O que a Lu de hoje diria pra Lu de 10 anos atrás? Continua e olha pra frente como tu sempre fez, que tu vai chegar lá. É isso que eu diria. Porque não tem como também não passar por que eu passei. Eu acho que tem coisas que tu tem que passar, que são necessárias. Então, eu acolhi tudo que eu vivi até hoje na minha vida. E eu continuo acolhendo, porque eu acho que é melhor assim. A gente sofre menos quando a gente se acolhe. Então, interessante. Qual hábito mudou sua vida? Eu imagino, mas vamos lá. Qual hábito mudou sua vida e o que você recomendaria para todo mundo? Então, o hábito, né? O meu hábito, a minha rotina realmente é treinar. Eu acho que...
muda a vida no sentido do bem-estar, né? De tu estar saudável. Não é só o espelho, não é só a questão de tu te olhar no espelho e tu se sentir bonita, que é uma consequência do treino, né? Mas saber que tu tá saudável, saber que tu tem força, saber que a tua perna é forte, se precisar subir uma escada, precisar descer, precisar... Isso é muito importante. E pra tua velhice também. Porque eu sempre falo lá em casa, uma prova de amor pra pessoa que tu ama é tu ser saudável. Perfeito, olha Né? só, gostei dessa frase. Sim, a prova porque, de amor pra uma pessoa que tu ama é você ser saudável, né? Só de não dar trabalho pra pessoa Exatamente, porque tu imagina na velhice. O que eu mais amo hoje na minha vida? Primeiro meus filhos, depois o meu marido. E aí, imagina se eu não me cuido, se eu sou uma pessoa doente. Aí eu chego ali daqui 60 anos, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo fazer minhas atividades sozinha, ir ao banheiro. Sim. Quem que vai ter que parar a vida pra cuidar de mim? pagar o preço a sua família, hein? As pessoas que eu digo tanto que eu amo. Então, Verdade. nada mais justo que eu me cuidar da minha saúde em prova de amor. Uhum. Então, eu acho que isso é uma prova de amor. E ele malha também? É fitness também? Ele tenta, mas o trabalho aqui, né? Ele faz o quê? Construção. Ele faz janela, na verdade. Uhum. Então, ele tenta. Sempre que ele pode, ele vai Pode junto. falar Ele o é nome parceiro, dele? claro. Como é que é o nome? Rômulo. Rômulo, sabe que eu devo conhecer, hein? Que eu conheço muita Sei. gente, principalmente da construção. Se chama Rômulo. Provável que eu conheça, sim. Beijo, amor. Pode olhar pra essa aqui, ó. Beijo. Manda de novo aí. Boa. Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui final, mas eu tava esquecendo da nossa brincadeira. Lembra que a gente combinou? Bora. Tu me falou dessa brincadeira aí. É o Vamos ver. seguinte, o editor vai cortar pra você pra eu levantar aqui. Eu vou explicar rapidamente. A maioria das pessoas que nos assiste já conhece a brincadeira. São 3 perguntas. Essas perguntas, quem envia é o pessoal, os inscritos, pelo direct. Eles que enviaram perguntas que eles gostariam de ver nossos entrevistados respondendo. Pode ser que saia pergunta que não tenha nada a ver com a nossa conversa. Ok. Pode ser que saia pergunta polêmica, pode ser que saia... Mas pelo que eu vi, você mata tudo e chuta pra frente. Já vi que você não tem medo de nada. Se você não quiser responder, você pode pular. Certo. Aí você tem que deixar um like na nossa última publicação. A segunda, você tem que deixar um comentário na nossa última publicação. Cada pulo, você tem que pagar. Combinado. E a terceira, se não quiser responder nenhuma, tem que deixar um videozinho no story dizendo que arregou e marcar a gente. Ok. Ninguém Não nunca vou chegou regar. nesse ponto, Não né? vou regar. Ninguém nunca chegou nesse ponto. Então, tira a primeira, leia. Pode pegar onde você quiser. Gente. E aí... Acho que peguei 2. Ah, não, é uma só. É uma só, deve ser bem grande. Qual é o pensamento mais obscuro que você já teve sobre alguém próximo? Deixa eu pensar. Essa é boa, hein? Essa é boa. Mas nós todos temos. Então, eu tô pensando. Pensamentos... Eu não sei se isso seria a resposta, mas... Tipo, às vezes tu tá vendo alguém tendo uma atitude e tu não pode falar pra ela diretamente, mas tu pensa, às vezes, que ela é invejosa ou que... Coisas do tipo, assim... Eu nunca desejei mal pra ninguém, então seria difícil eu responder isso. Mas às vezes eu olho uma pessoa que tá tendo uma atitude que não é legal. Às vezes acontece muito a gente que é do meio de empreendedor, tu tá sempre no meio de muita gente, né? E às vezes tem sempre aquela pessoa que acha que é melhor que todo mundo, que tem comportamentos estranhos, que humilha a outra pessoa. Então, não tem como a gente não olhar para aquela pessoa e falar assim, cara, realiza. Tipo assim, o senso passou longe. Mas, assim, fora isso, do momento, assim, não teria outra coisa para responder. O que te tira do sério? O que me tira do sério? Falsidade. Mas tira do sério a ponto de você falar, mano, você... Se é uma pessoa... Todo mundo me conhece, assim, as pessoas próximas de mim, elas sabem que eu sou uma pessoa muito transparente. Muito transparente. E, então, assim, se tu é próximo e aí, às vezes, tu faz alguma coisa que eu não achei legal, eu posso não te falar na hora, porque eu tenho aprendido, assim, a controlar os meus sentimentos. Porque antes eu já falava, tipo assim, tá louco? Então, agora, às vezes eu não falo na hora, mas em algum momento eu falo assim, lembra aquele dia tu fez esse comentário? Eu acho que não tem nada a ver. Tipo... Então, as pessoas podem falar qualquer coisa de mim, menos que sou falsa. Porque se tem uma coisa que eu não consigo é ser falsa. Eu sou extremamente transparente. Nossa, essa é uma qualidade que tá cada vez mais rara hoje em dia. Até demais. Vamos lá, próximo. Outro? São 3, hein? São Ai, 3. meu Deus. Vem uma mais fácil agora, gente. Tem umas light aí também. Por que eu tô tremendo? Só por causa das perguntas. Se você pudesse voltar no tempo e impedir um acontecimento, qual seria e por quê? Pode ser na sua vida, pode ser geral, no mundial, mas da sua vida seria mais interessante, se tiver Eu algum. tenho algumas coisas, assim, que se eu pudesse voltar no tempo eu não teria feito. Mas uma coisa que me marca muito, e eu sempre comento, assim, com as pessoas que são próximas de mim,
vem lá da minha infância. O meu pai adotivo, ele, assim, em termos bem popular, assim, palavreado, ele era meio bananão, assim, né? Minha mãe fazia o que queria ali dentro de casa. E aí acabava que, acho que, sem ter consciência disso, ela ficava me, tipo assim, fala pra ele. Tipo, ele falava uma coisa ruim pra mim, ou me xingava, e aí eu respondia a ele. E minha mãe eu não respondia porque eu tinha medo, porque ela me batia muito. E aí eu lembro que ele teve cachumba, né? Sim. Toda aquela história do outro podcast e tal. Então ele tinha problemas, né? E aí eu lembro que quando ele vinha brigar comigo, eu olhava pra ele e falava, tipo... Quem tu pensa que é? Tu não consegue nem... E falando de uma criança aí de 10 anos, né? Então, tipo... Nossa. E ele faleceu, eu tinha 15 anos. Eu já não estava mais em casa, já tinha casado e tal. E aí, foi uma coisa que eu não consegui voltar, assim, falar, tipo assim, me perdoa, porque eu não tinha consciência do que eu estava falando, né? E eu imagino hoje, sendo adulta, o quanto isso para ele, né, que é a masculinidade dele, deveria, doía, né? O quanto eu não machucava ele com aquela palavra, mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Porque a minha mãe cochichava no meu ouvido, ela falava, fala isso para ele, chama ele de... Não vou falar aqui, mas... E aí eu falava aquilo para ele, né? Ah, seu... Não, mas eu acho que se não tem consciência, não tem pecado. Então, tipo, se você era induzida pra... Não, eu era totalmente induzida, mas era uma coisa assim que se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria de jeito nenhum. Sim. Assim. Eu acredito também que ele não... Eu acho que ele não levava isso da forma que a gente, como adulto, pensa. Não. A criança, quando insulta a gente leva para outro lado. Eu acho, né? Ah, tomara. Vamos lá. A última. E ela é boa, hein, gente? Ela não arrega, não. ela não arregou nenhuma pergunta. E olha que hoje eu pesei a mão, hein? Hoje eu fui lá. Eu tô até suando aqui. Uau! Ó, essa é boa. Qual o significado de Deus para você? Ah, essa é fácil. É fácil, mas ela é forte. Eu acho que em tudo que eu vivi na minha vida, todas as coisas que eu passei, só tenho uma coisa para falar. Eu acho que eu fui carregada por Deus o tempo todo. Não tem como eu conseguir ter passado todas as batalhas, os desafios que eu passei, né? Estando sozinha, muitas das vezes, criança, sem Deus. Eu sinto o cuidado de Deus na minha vida, assim, muito forte, em tudo, o tempo todo, assim. Eu acho que Deus é tudo. E Ele foi e Ele tem sido tudo na minha vida, assim. Então, até mesmo pelo fato de eu não ter ódio, de eu não ter mágoa... Eu acho que é Deus trabalhando assim no meu coração. Eu acho que Deus é tudo para mim, ele tem que ser tudo para todo mundo, né? Quando a gente tem Deus, a gente tem tudo. Isso. Uau. Eu não tenho mais nem palavras, eu tô com... Mas eu não queria encerrar sem fazer essas últimas 4 perguntinhas aqui, porque é uma coisa direcionada mais para você. Certo. Sobreviveu, hein, o Potinho? Parabéns. Sobreviveu. E fechou, assim, muito bonita a sua colocação sobre Deus. Eu sempre gosto quando essa pergunta sai, e normalmente ela, por algum motivo, ela sai em momentos muito específicos. Ela não sai em todos. Mas eu quero saber qual é a comida que você ama. Qual a comida que eu amo? Salada. Nossa, é sem graça, eu sei. Eu chego no restaurante, eu sempre peço salada. É a minha comida favorita, salada e peixe. Não, mas cada um... Ah, mas o peixe melhorou. Peixe. Melhorou. Eu gosto de sushi também, muito. Eu comia mais, mas aí eu comecei a ver que sushi tem bactérias e coisa errada. Aí eu fiquei com medo e parei de comer. Não conta, não. Tem certas coisas que é melhor a audiência não saber. Você sabe aquele ditado, a ignorância é uma bênção? Gente, sorry. Mas eu comia muito, agora eu como menos. Mas eu ainda continuo comendo, eu gosto bastante. Frutos do mar tudo, qualquer coisa do mar. Carne vermelha, não? Eu como, mas não é faz vegana, falta. não é vegetariana. Assim, não faz você falta. Come peixe. Na verdade, eu sobrevivo bem com ovo. Eu sou uma pessoa sem graça, gente, na alimentação. Mas você sabia que eu vi o Cariani falando uma vez? Ele falou assim, que se você for pegar a vida de um fisiculturista, desses profissionais que vão para campeonato, é a vida mais chata que tem, mais repetitiva, de disciplina, de alimentação, Então, deixa eu te explicar o que para mim é o alimento. E quem me conhece sabe que eu tô falando isso, é uma coisa que eu falo, eu sento os meus filhos e eu explico isso. Eu não quero que as pessoas sejam iguais a mim, claro, mas eu tenho uma amiga que ela tem muito prazer por comer. Ela vai saber que eu tô falando dela. Pra ela, assim, ela literalmente atravessa a cidade se alguém falar que tá fazendo uma comida. Ela sente prazer. E eu senti até uma invejinha, porque eu vejo a comida como um remédio pro corpo.
Então, para mim, o alimento... Então, eu penso assim, vou treinar hoje o quê? Perna. Então, é um exercício pesado e tal, preciso de proteína. Então, eu preciso de proteína. É ovo, é carne, é peixe que eu vou comer? Eu preciso de proteína. Então, o alimento, para mim, ele é sempre o meu remédio. Eu penso assim, eu sou um corpo que precisa ser abastecido, tipo um celular carregado. Então, eu vejo o alimento dessa forma. Uhum. E é verdade, não é conversinha, quem me conhece sabe. Então, para mim, se tu me oferecer ovo, carne ou peixe, é proteína. Não me importa. Eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Tem 2 perguntas que eu preciso fazer. O que você acha dessa dieta carnívora? Eu não sei muito sobre, porque eu nunca fiz dieta. Eu acho que tu tem que fazer o que é bom pra ti. E o que te faz bem. Então, já ouvi muita gente falando que é boa. Já ouvi pessoas falando que não é bom. Porque, na verdade, a gente hoje, com a internet, com tantas respostas, tu fica sem saber no que acreditar e o que é certo e o que não é. Porque tem a galera que é a favor, tem a galera que é contra. Então, eu não sei. Eu acho que deve ser ok. E os 2 têm bons argumentos, né? Se Né? Porque é proteína. Então, eu não acredito que te faça mal. Eu acredito que ela é mais positiva do que negativa. Eu entrevistei uma moça aqui que ela é carnívora. Ela falou que resolveu a vida dela comer só carne. Eu eu tenho uma cliente amiga lá da loja, inclusive, que ela falou assim, que resolveu questões de saúde... graves e tal. Só que eu pareço ser muito regrada e sou, porque escolho comer alimentos bons, mas se tu falar pra mim que eu tenho que comer só ovo, aí eu já não consigo. Uhum. Eu tenho que escolher que eu quero comer o ovo ou que eu quero comer a carne. Eu nunca segui uma dieta. Eu tenho dificuldade, inclusive, em coisas... meu marido costuma falar assim, se eu quero jantar em casa hoje, eu tenho que chegar e falar assim, queria tanto comer um estrogonofe, porque se ele chegar e falar assim, Lu, tu faz um estrogonofe? Não. Não faço. Eu tenho um defeito, isso é um defeito, gente. Então, eu não sigo dieta por isso. Então, só que eu me alimento muito bem, mas eu não costumo seguir uma dieta. Entendi. Não tenho facilidade com regras. E aqueles shakes de whey protein, essas coisas, o que você acha disso? Não tomo. Eu não tomo. Por quê? Porque a proteína... Creatina? Não, creatina eu tomo. Sim. Eu tomo creatina porque ela é muito importante. Todo mundo tem que tomar creatina, inclusive criança, pessoas mais velhas. Tu indo na academia ou não indo na academia. Ah, é? Com certeza. A creatina é uma coisa que ela tem benefícios muito bons. Mesmo sem malhar? Com certeza. Eu tomo só quando eu malho. Não, junto com shake. Não, ela é indicada tu tomar a tua vida toda. Até criança pode tomar creatina. Deve. Né? E a pessoa mais velha, principalmente os idosos, tem que tomar creatina. Tu pode tomar creatina todos os dias. Ela auxilia em muita coisa. Eu tenho insônia. Quando eu tenho crise muito forte de insônia, que daí no outro dia eu preciso trabalhar, eu tomo uma dose mais forte de creatina. Porque o efeito da creatina, ela é melhor do que tu tomar um café, que é a cafeína. Então, tu pode tomar ela sem medo. Ela é indicado. Então, peraí, quando você tá com insônia, você toma pra ficar com menos sono ainda? Não entendi, porque cafeína tira o sono. Não, é pela manhã, né? Você eu passo a noite toda sem dormir, né? Tá, pra se manter. Então, aí, no outro dia, eu tô muito cansada. Não é nem sono, porque eu não sinto sono, eu sinto cansaço. Entendi. Então, eu tomo uma creatina com uma dose um pouquinho maior. Você põe no café? Como é que você toma? Eu tomo ela pura. A pessoa pega a colher e... Ela não tem gosto, né? Eu compro sem sabor. Eu não gosto de nada doce, então eu compro ela sem sabor. Vou fazer sempre. Então, eu Faço. tenho em casa... Eu vou te mandar depois uma reportagem do médico bem importante falando sobre a creatina. Por favor. E o shake você não toma? Eu não tomo, não é que eu sou contra. É porque o whey protein, ele é indicado para quando tu não come a quantidade de proteína do teu dia. Então, como eu como a proteína durante o meu dia, eu não preciso ir lá e tomar mais whey protein. Então, por isso que eu não tomo. Então, só realmente, assim, nossa, hoje eu não só comi salada, porque não deu tempo de comer carne, ovo, nada, então aí eu tomo. Mas em casos muito raros. Tá. No seu caso, especificamente, é mais tranquilo. Isso. Lugar que você queria conhecer, que não conhece ainda? Lugar que eu queria conhecer, que eu não conheço? Itália. Itália. Vou dar um abraço pro Guilhermo, amigo meu que é cidadão italiano, tá aí. Tem um bate-papo com ele. Acho que com certeza vai ser o primeiro lugar que eu vou ir, quando puder. Boa. Vou tentar ser mais breve, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã. A conversa tá muito boa. Uma música que te representa? Uma música que me representa? Tem uma música do Projota, ela se chama Mulher. E eu acho ela representa todas nós mulheres, né? Eu gosto muito dela. Não vou lembrar. Depois eu vou ouvir, não conheço. Eu conheço o Projota, mas não essa música. Essa música é muito, muito, muito legal, assim. Eu gosto muito dela. Vou procurar para ouvir. Legal. Sim. Bom, então me dê uma frase, uma palavra que te define. A Lu, Misfit. Te falei que eu sou... Mas você nem embora sem falar um pouquinho de você.
Eu acho que no longo da minha vida, né, os 39 anos, eu acho que, primeiro, resiliência, né? Eu sou uma pessoa muito resiliente, eu tenho consciência disso, né? Eu tenho muitos medos, mas eu encaro tudo vou com medo, tremendo, suando. Então, eu acho que resiliência me resume muito, né? Eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa corajosa, eu sou uma pessoa verdadeira. Então, é isso. Eu acho que... Repete para nós onde as pessoas te encontram sua loja, como é que a pessoa quiser conversar com você. Ok. Tem o Instagram da loja, que é Misfit Brasil Fashion. Lá no Instagram tem um link do WhatsApp, caso precise. A loja fica no Mall do Goianão, né? Quem mora aqui sabe onde que é a padaria. É muito fácil de achar. E eu tô sempre ali. Todas as tardes eu tô ali. Qualquer coisa chama no WhatsApp. Isso. Ok. Pessoal, nós tivemos hoje aqui essa conversa linda, maravilhosa com a Lu, Misfit. Eu já sabia que ia ser uma conversa muito boa, porque eu já tinha visto o outro trabalho que ela fez junto com o pessoal do Empower She. Vou deixar o link também para você quiser ver uma outra parte da história. Que Deus continue te iluminando, sendo essa pessoa, trazendo essa energia sempre muito grande. Tudo que você passou foi para ser a síntese da pessoa que você é hoje. Né? Nessa vida toda ela traz uma carga de experiência para que a gente possa transbordar na vida das pessoas em algum momento, e eu acredito que você hoje está nesse momento de transbordo, está nesse momento de trazer pessoas que de repente passou pelas coisas parecidas que você passou e inspirar, né? Então, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu que sou grata por tu ter me convidado, e eu te desejo muito sucesso nesse novo projeto. Com certeza já deu certo, porque tudo que a gente faz com amor acontece. Obrigada. Muito obrigado. É isso aí, galera. Esse foi mais um PNG com vocês aqui. Eu volto na próxima terça-feira e um forte abraço. Tchau, tchau.